Eu penso que nós estamos num momento muito, ao mesmo tempo que ainda delicado da vida pública nacional, um momento que pode ensejar uma grande esperança para a nossa gente. Nós estamos há mais de uma década patinando no crescimento econômico, no desenvolvimento, sem uma visão de futuro. E eu entendo que só depende de nós colocarmos os nossos interesses particulares um pouco de lado e pensarmos nas medidas necessárias para a reconstrução desse país e da sua trajetória de desenvolvimento. Desde o primeiro dia do ano passado, quando começa esse governo, a agenda do Ministério da Fazenda tem sido a de abrir várias frentes estratégicas concomitantes e endereçá-las ao Congresso Nacional, que tem recebido com muita generosidade as propostas do Ministério da Fazenda. Começo falando da reforma das reformas, capitaneada pelo secretário Bernard Api. Api formulou a proposta do IVA brasileiro em 2016. Eu e o presidente Alckmin tivemos a oportunidade de conhecer essa proposta e incorporarmos aos nossos planos de governo para a eleição de 2018 e defendê-la. Infelizmente, o Congresso é que teve que tomar a iniciativa da PEC 45, da PEC 110, trabalhar essas PECs, cada um numa direção, mas com muitos pontos convergentes, e a vinda do Bernard Api para o governo, em 1º de janeiro de 2023, com a criação da Secretaria Extraordinária, propiciou um encontro mágico entre o Legislativo e o Executivo, que trabalharam durante todo o ano para promulgar uma emenda constitucional aguardada há 40 anos. Desde os meus tempos de faculdade de Direito, eu ouço falar da necessidade de uma reforma tributária no Brasil. E de lá para cá, de 1980, estou falando para cá, o sistema tributário só piorou, a ponto de ser considerado pelo Banco Mundial um dos 10 piores dentre 190 países avaliados. É muita coisa para um país com tanto potencial. Eu não sei como o país suportou tanto descaso e tanta perda de tempo, inclusive com tentativa de reabilitação da CPMF, com o IVA maduro para ser votado. A partir do mês que vem, nós devemos mandar a lei complementar regulamentando a reforma constitucional, e eu penso que toda essa audiência, esse auditório, podem ser protagonistas na defesa da sua aprovação, porque em 2026 começa a transição, que vai até 2032, e todo o cuidado com essa transição é necessário para que nós possamos concluí-la com êxito. Paralelamente a isso, nós atuamos na agenda fiscal do país, colocando princípios e valores necessários para anteciparmos os resultados previstos na própria reforma. Nós não podemos aguardar até 2032 para colocar ordem nas contas públicas tão desarrumadas. Pagamos, no final do ano passado, o calote dos precatórios, não queremos acumular dívidas para os governos seguintes, queremos adotar o princípio da responsabilidade fiscal, sem deixar de olhar para a responsabilidade social e para a responsabilidade ambiental, que exigem investimentos importantes, mas estamos diante de um novo marco fiscal que, a julgar pela análise dos principais organismos internacionais, inclusive as agências de risco, coloca esse país numa trajetória de equilíbrio, no médio prazo, porque ninguém também faz mágica de colocar o país numa trajetória de equilíbrio depois de tudo que nós vivemos nos últimos anos. Isso tudo é pressuposto do desenvolvimento, mas não é o desenvolvimento. Isso arruma a economia brasileira. Mas nós precisamos incidir sobre outras questões também deixadas à margem. Questão do crédito no Brasil. O marco de garantias que foi aprovado pelo Congresso ano passado, depois de passar por uma revisão do Ministério da Fazenda. A agenda microeconômica que o Congresso decide, nesse semestre, abraçar,
envolvendo desde lei de falências, a regulação dos juros do judiciário, uma série de providências necessárias, mercado segurador, uma série de providências necessárias para aumentar o PIB potencial do Brasil. Absolutamente imprescindível. Um Banco Central que olhe para as necessidades de crescimento do país enquanto cumpre a sua missão institucional de controlar a inflação, que, como já foi dito, depois de anos, volta para dentro da banda da meta. Mais uma vez, o presidente Lula demonstra seu compromisso com a estabilidade de preços ao, já no seu primeiro ano, garantir a convergência para o centro da meta. Tudo isso são valores muito importantes. Agora, tudo isso precisa ser acompanhado de uma visão de futuro. E eu penso que o que nós estamos fazendo aqui é apresentando uma visão de futuro, mostrando como o Brasil pode aproveitar suas vantagens competitivas para finalmente crescer. A partir do esforço de décadas da agricultura, da indústria, da ciência brasileira, em proveito de tecnologias alternativas, cujo tempo chegou. Esse é o tempo dela. Elas amadureceram ao longo de décadas, elas já serviram à transição de alguma maneira, mas elas precisam ganhar tração, precisam ganhar torque, precisa ter uma sinergia entre o combustível do futuro, que está sendo trabalhado pela agricultura, com o motor híbrido FX, que está sendo trabalhado pela indústria. Essa conjugação de esforços, essa orquestração, depende muito do governo, depende muito do MIDIC, depende muito da Fazenda, do BNDES, dos atores que estão aqui representando o governo. Nós precisamos trabalhar muito juntos, ouvir muitos atores, ouvir a química, ouvir a metalmecânica, ouvir a automobilística, ouvir todos os setores para explorar cada potencial, são muitos, que podem nos levar para um outro patamar de desenvolvimento.